Oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje inicio uma jornada aqui no perfil, que é sobre o devocional daquilo que Deus falou comigo no dia de hoje. Eu comentei nos stories que atualmente eu vou ter 2 momentos com Deus, 2 devocionais. Um devocional mais de pão diário, pão de cada dia, que vai ser o momento de eu acordar, que eu estou meditando no livro de Romanos, que eu não vai ter pesquisa, é mais um alimento diário mesmo. E depois eu vou ter o meu outro momento com Deus, um devocional mais profundo, que é no livro de Gênesis, que eu confesso com vocês que eu fiquei demorando para chegar, para meditar, deixando para depois. Mas Deus mandou a direção e eu fiquei um período aí para começar esses devocionais. Lembrando que esse devocional ele foi um momento separado com Deus e depois eu fui estruturando ele para eu vir aqui compartilhar com vocês. Ou seja, o meu momento de devocional ele já foi feito. Isso daqui é um compartilhamento do que Deus falou comigo, tá bom, gente? Então vamos lá, que eu vou dar uma lidinha aqui naquilo que eu anotei e eu vou falando com vocês, vou lendo e vou falando. O nome desse devocional é O Poder da Palavra e o Deus que traz a ordem, tá? Uma das coisas que eu anotei aqui é que nós observamos, quando a gente medita no livro de Gênesis, por exemplo, eu meditei e eu observei um pouco sobre a ordem, sobre o propósito, sobre a verdade e principalmente sobre a palavra. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, que hoje vamos falar sobre o livro de Gênesis. Não só hoje, mas essa jornadinha. E hoje é sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? E a palavra Gênesis significa origem, significa começo. No hebraico, o nome do livro significa Bereshit. Eu não sei se pronuncia assim, tá, gente? Que significa no princípio. E o livro de Gênesis faz parte do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E antes de mais nada, eu quero dizer que isso aqui não é um estudo técnico, tá? Hoje eu quero compartilhar, é mais um devocional, então não vai ter estudos teológicos e tudo mais a respeito do livro, tá? Mas é aquilo que Deus falou comigo através da palavra. Porque a Bíblia ela não foi apenas para informar, mas para transformar o nosso interior. E através da gente observar de como Deus age, a gente aprendemos princípios para a nossa vida. Então, vamos lá e falar de princípio, no princípio Deus, né? Aí aqui na Bíblia, né? A minha Bíblia é NVI, tá, gente? Que diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, bem no versículo 1 já diz que Deus criou os céus e a terra, e a primeira verdade é simples e poderosa. Deus existe antes de tudo e tudo depende dele. Isso vale para a criação e vale para nós também. Sabe por quê, gente? Quantas vezes a gente quer viver como no jardim, tomando o controle total da nossa vida, querendo decidir tudo sozinho, buscando autonomia sem dependência a Deus. Queremos colocar o bem e o mal para nós mesmos, sem nos render ao Senhor. Que isso daqui, gente, eu vou falar lá no capítulo 2, versículo 16, mas é só um começo, que Deus é antes de tudo e tudo depende dele. E se nós gravarmos isso no nosso coração de uma forma verdadeira, as coisas irão começar a acontecer, tá? E desde o princípio a Bíblia nos mostra a vida faz sentido quando Deus está no centro de tudo, né, gente? E aí aqui vamos lá, né? No versículo 2 já diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O texto continua dizendo que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Que cena forte! Aqui entra a nossa realidade atual, né, gente? Quando Deus olhou o caos,
Ele não trouxe palavras de morte e ele não disse não tem mais jeito, acabou, isso nunca vai mudar. Ele não lançou uma sentença final sobre o vazio. Por que, gente, eu quis trazer isso? Porque como a palavra ela é tão poderosa e tão transformadora, quantas e quantas vezes a gente, em meio a um cenário sem forma e vazio, em momentos da nossa vida, que a gente estagna, né? E não somente estagna, mas traz palavras de morte, palavras que traz consequência. E todas as palavras trazem consequência, né, gente? E aqui, como a gente observa essa ação de Deus, a gente começa a ver como Deus age. E ele não lançou sentença final a respeito desse vazio. E quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Eu coloquei aqui alguns exemplos, como olhamos para nós mesmos e dizemos, sou horrível. Olhamos para a nossa aparência e dizemos, nada em mim presta. Olhamos para um filho e dizemos, não tem solução. Olhamos para um casamento e dizemos, já era. Olhamos para o trabalho e dizemos, nunca vou crescer. Olhamos para a rotina e dizemos, minha vida não vai ser disso. É muito forte, gente. Mas Deus não reagiu ao caos com desesperos. Deus agiu com presença e propósito. O Espírito de Deus já estava ali. Isso nos ensina algo precioso, mesmo onde parece vazio. Deus trabalha. Quando só declaramos derrota, ignoramos que Deus ainda pode agir. E quantas vezes, gente, a gente tá trazendo palavras de trevas para a nossa vida. E aí uma observação aqui, gente. A primeira resposta de Deus, a palavra, e não qualquer palavra, é uma palavra de vida e não de morte. E continuando, e disse Deus, versículo 3, haja luz e houve luz. Muito forte, gente. A primeira resposta de Deus ao caos foi a palavra, e uma palavra de vida. Não foi medo, não foi desistência e não foi condenação, foi direção. E o poder da palavra na nossa vida. Lembrando, gente, que não somos Deus, não criamos o universo pela fala, mas nossas palavras têm poder real de influenciar, de curar ou ferir. No livro de Provérbios fala um pouquinho sobre isso, no capítulo 12, versículo 18, da versão NVI diz, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 18, 21, da versão NVT diz, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. E em Efésios 4, 29, da versão NVI diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. É muito forte. Uma palavra pode levantar alguém cansado. Uma palavra pode destruir a autoestima de uma criança. Uma palavra pode fortalecer um casamento. E uma palavra pode gerar medo. Uma palavra pode reacender a esperança. E também uma palavra pode aprofundar a dor. Olha que gravidade, gente. Por isso precisamos alinhar nossa boca ao coração de Deus. Em vez de dizer eu não consigo, podemos dizer Ele me sustenta em meio ao processo. Em vez de dizer eu sou fraco, podemos dizer o Senhor me fortalece. Aleluia, aleluia, aleluia. E, gente, aqui eu acho que é 15 minutos só de devocional. E aqui não vai dar 15 minutos, não. Aqui vai dar bem mais. E agora? Eu acho que eu vou parar por aqui e gravar mais 15 minutos. E mais 15 minutos. O que vocês acham? Porque é muito forte, gente. É muito forte mesmo, porque ainda tem luz e trevas. Ainda eu tô no quê? Só no versículo 3.
essa observação. Lembra, gente, que eu não vou fazer versículo por versículo, não. É um devocional de tudo que eu meditei. Então, vamos parar por aqui, que eu vou falar no próximo, pode ser? Então, esse daqui foi uma parte do devocional de hoje, que fala sobre o poder da palavra e como nós estamos agindo a respeito disso e observarmos mais o agir de Deus, como Deus age, para que através de não só como Deus age, mas do que está escrito, a gente comece a viver. Então, até daqui a pouco, que eu já vou postar depois desse, eu já vou postar o outro.